Vamos seguir no assunto, a coisa tá quente lá em Brasília. Como eu disse no começo do programa, a coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, a deputada estadual mais votada da história do país, Janaína Pascoal, reclamou da cegueira dos colegas e anunciou que tentará deixar a bancada do PSL. Jovem Pan teve acesso ao conteúdo de um grupo de WhatsApp de parlamentares da sigla e constatou que a deputada disse o seguinte, abre aspas, amigos, vocês estão sendo cegos, eu estou saindo do grupo, vou ver como faço para sair da bancada. Quem nos acompanha em imagens tem aí as falas na sua tela. Acho que os ajudei na eleição, mas preciso pensar no país. Isso tudo é responsabilidade. Saiam da bolha. Vocês são muito parecidos com os petistas. Não tem nada a ver com toma lá da cá. O presidente precisa entender que não será ovacionado pelo povo. A história mostra que essa estratégia não dá certo. As mensagens foram enviadas após Janaína ver um vídeo de um pastor congolês expondo sua visão sobre o futuro do Brasil, que foi publicado em uma rede social do presidente Jair Bolsonaro, como os comentaristas disseram agora há pouco. Vamos lá fazer então mais um giro. Vai lá, Vera Magalhães. A deputada Janaína Pascoal, ela é novata na política, mas ela vai demonstrando um amadurecimento muito grande. Ela, mesmo sendo do partido do presidente, ela entende a necessidade de se fazer uma articulação política, ela tem instado os seus colegas da bancada federal a fazerem isso, a se assenhorarem da posição de bancada governista e, portanto, que não tem que ficar debatendo, não tem que ficar batendo boca em redes sociais, que o trabalho é diverso, que o trabalho é de outra natureza. Ela já chamou o presidente às falas, já chamou vários ministros à razão, fez isso com Vélez Rodrigues lá atrás. Então, não é a primeira vez que ela faz isso, ela provavelmente já está sentindo na pele aí o hate, né, das milícias digitais, mas ela sabe, porque ela entendeu o fenômeno, que isso não passa de uma bolha, que nas ruas ela vai ter mais adesão e mais aderência, que ela está entendendo mais o que acontece no país para além das telinhas do celular, do computador, do que o presidente e o seu entorno mais próximo. É um pessoal que está brincando de assessoramento com o presidente, na verdade é isso, colocaram um bando de moleque lá, neófito, que não entende nada de política, não entende nada do mundo real, não entende nada nem de Game of Thrones, porque se pôs a fazer ali elucubrações supostamente filosóficas sobre a série, que nem essas acertaram, que não entende a vida real. E quando ela fala de experiências anteriores que deram errado, ela está falando de coisas muito concretas. Fernando Collor de Mello chamou as pessoas a irem às ruas de verde e amarelo. O resultado é que todo mundo saiu de preto. O Jânio blefou com uma renúncia achando que ia ser chamado para voltar nos braços do povo, o que não aconteceu. E a Dilma, diante dos primeiros panelazos, falou que era elite nas varandas gourmet batendo nas panelas Le Creuset. A gente viu o que aconteceu. Não é simples vir com essa papagaiada de mudar o sistema, de mudar o mecanismo, de que o homem comum vai se tornar senhor do seu próprio destino, porque esse não é o sistema político brasileiro. A Constituição consignou um presidencialismo em que o Congresso funciona como o que tem o poder de fazer os freios e contrapesos. Então, é um presidencialismo em que o presidente, sim, é forte, que as pessoas votam pensando no presidente, mas que ele depende do Congresso para fazer a mediação. E é bom que seja assim, é bom que seja assim. Não vamos comprar essa história de que no Palácio tem os virtuosos e no Congresso tem os bandidos, porque não é assim em Game of Thrones, não é assim na vida, não existe esse maniqueísmo, não existe esse bem contra o mal, essa luta dos virtuosos contra os vilões. Isso é só mistificação e isso só serve para fazer o país ficar rodando em falso. A gente está rodando em falso, a gente está no buraco. Paulo Guedes está certo, a gente está no buraco e sem perspectiva de sair dele, porque as reformas não avançam, porque as mudanças microeconômicas que poderiam estar sendo feitas não são feitas, porque a gente fica nessa estridência discutindo pautas irrelevantes provocadas pelo próprio governo e porque as pessoas que têm a responsabilidade de governar foram eleitas para governar, e aí o Bolsonaro falar a gente precisa mudar isso aí é um misto de cinismo com despreparo gritante que ele tem em tudo, porque realmente ele foi eleito para mudar isso, mas não é na base do gogó, não é em post no Twitter, ele foi eleito para mudar isso governando, ele tem a faixa de presidente da República, então não venha com essa história de que o sistema não deixa, não tem 5 meses de governo ainda, não é possível alguém jogar a toalha de algo para que se
prontificou, ou seja, governar o país com menos de 5 meses. O fracasso, nesse caso, não é do sistema, não é do mecanismo, não é da imprensa, não é da população, não é do Congresso, é do presidente da República. Passa a bola aí para você, Andreasa, vai lá. A Janaína Pascoal, bom, chamá-la de corajosa nessa altura do campeonato talvez seja a coisa mais redundante que alguém pode dizer. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que ela é uma, embora parlamentar recente, uma profunda conhecedora da atividade política. Vamos lembrar do processo de impeachment da Dilma Rousseff. A primeira coisa que nos vem à cabeça serão as manifestações de rua, as grandes manifestações de rua. De fato, foram muito importantes, foram decisivas. Mas onde se ganhou o impeachment? Onde os principais agentes do impeachment, aqueles que trabalharam pelo impeachment de verdade, porque o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo não fizeram nada, hein? Só discurso exaltando o torturador em plenário. Mas mão na massa mesmo, nada. Onde os agentes importantes, decisivos do impeachment operaram? Dentro do parlamento. Isso serve para a Janaína Pascoal, serve, por exemplo, para os movimentos de rua, MBL e outros. Não à toa atacados agora por não aderirem a esse projeto de golpe. Quer dizer, eram os movimentos de rua fazendo pressão popular legítima, mas não prescindindo da atividade política, da articulação política, do diálogo político. E isso é uma aula de articulação política, um bom exemplo de articulação política. Quem dá a pauta é o virtuoso. Por que tem que ser o bandido? É claro que tem gente ruim no parlamento. Mas, na hora de uma pauta virtuosa, como aquela do impeachment da Dilma, para quem acreditava naquilo, uma pauta virtuosa, era necessário negociar com o Eduardo Cunha, sentar com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, goste-se dele ou não, entrou no esquema. Não foi o Eduardo Cunha que impôs o seu modus operandi político aos agentes do impeachment. Foi o contrário. Foi a articulação política bem feita que se impôs democraticamente, com base, insisto, na política, aquele ambiente de que ninguém gostava, e assim foi. Por que o bolsonarismo, por que o governo Bolsonaro não pode operar da mesma maneira agora? Articulando politicamente, inclusive com os maus parlamentares, porque também foram eleitos. São interlocutores obrigatórios. Um governo que se nega a falar com alguém a priori é um governo que atenta contra o seu povo. Então, se o governo tem uma agenda virtuosa, que apresente ao parlamento e que traga o parlamento para si. É assim que se faz política, como foi feito na ocasião do impeachment. A memória de Janaína Pascoal, do trabalho feito lá atrás e de outros. Criminalizar isso, essa interlocução, é jogar no lixo o que nos trouxe até aqui. E de fato é isso, né? Se fez política naquela ocasião, se fez política, se conquistou um movimento importante, e aí eu me pergunto, para quê? Para isso aí, pro triunfo da antipolítica. E aí, Alexandre Borges? Olha, primeiro, essa reação da Janaína Pascoal, da deputada, vem a partir do vídeo de um pastor congolês que, pelo que eu li aqui na imprensa também, disse que recebeu a visita de Deus no seu quarto. Então, é a partir dessa autoridade que se compra esse discurso messiânico, complicado, acho difícil. Eu falo isso como cristão católico, protestante, cristão católico, praticante, vou à missa, enfim. Mas a minha interpretação do que eu leio das escrituras é outra. É que, na verdade, se você puder traduzir o principal argumento político da Bíblia lá do início, é o quê? Se você não acredita em Deus, não acha que ele fez um universo bom, ordenado, você tem que caminhar para o bem, você acaba indo acontecer o que está descrito no Êxodo. Acabam nascendo faraós que se dizem Deus e botam o povo no chicote para construir pirâmide para ele, né? Então, assim, eu acho que o argumento da Bíblia, pelo contrário, não é esse de você chamar governantes de deuses, né? Quem faz isso eram os egípcios ali do Êxodo. E o povo foi liberto por Moisés exatamente desse tipo de regime. Então, é uma leitura que eu acho curiosa de quem confunde governantes e deuses. Eu acho uma coisa
que é até anticristã e anticatólica, eu acho que é completamente contra a mensagem que se lê na Bíblia. Além disso, o Jornal da Manhã hoje, como foi citado no começo do programa pelo Silvio, entrevistou o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial, e ele chamou, inclusive, essa convocação de surreal, porque ele disse que o Congresso é aliado da reforma, ele está do lado da reforma. Então, se o ataque em geral é ao Congresso, o Congresso está atrapalhando a reforma aonde? Eu fiz essa pergunta antes, faço de novo. Né? No único teste que aconteceu até agora, na CCJ, passou por 48-18. E eu vou pegar também, eu não resisto, eu estou resistindo a dar um spoiler, mas já que a Vera falou do Game of Thrones, eu não agora vou... agora já pode. Né? Não, não vou dar, não vou dar. Mas eu quero que o nosso ouvinte, quando estiver assistindo em algum momento com o Game of Thrones, ele vai perceber que a história quase toda vai terminar na disputa entre uma líder revolucionária que disse que ia criar um mundo novo, tacando fogo em tudo, e o seu adversário, que acabou se tornando adversário no final, era o sujeito mais honrado da série, que mais preocupado com o que era o certo, o ético, o correto, completamente contra tiranias e maldade, que não deixou, como o Edmund Burke falaria, não deixou que a segunda natureza política fosse mais forte que a primeira, que é da compaixão, da solidariedade, e ele inclusive cita uma frase que era o dever é a morte da paixão, que as paixões políticas, elas não vão trazer coisas boas, então nessa hora o dever, a moral e os princípios mais arraigados se sobrepõem. Eu não vou dar spoiler, então que o nosso amigo ouvinte dê uma olhada na série e veja quem é que ganha, se é o revolucionário que toca fogo em tudo ou se é quem está preocupado com o dever e com a honra.